amém? Amém! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui presenteado com essa última música agora, né? Ela fez 27 anos, sabia? Ela estourou na parada de sucesso, né, tem que dizer assim, em 1997, maio de 1997, maio ou abril ali. Eu sei porque minha filha nasce dia 11 de junho, e eu estava na maternidade cantando esta música quando ela nasceu, porque ela é fruto de fé. Cláudia não podia ter filho. Primeira coisa que minha esposa, que a minha noiva disse, quando ela me pediu, eu pedi ela para namorar, ela falou: eu não posso ser mãe. Eu falei: não estou te pedindo para ser mãe, estou pedindo para ser minha namorada. Porque ela tinha um problema muito sério no ovário, no útero, né? Mas Deus fez o milagre. E depois fez outro milagre. Depois de 16 anos ela teve mais um filho, né? Então nós temos dois, né? 27 e um de 10. A 27 vai fazer dia 11 agora. Mas eu não vim falar de mim, não vim falar da minha família, se bem que, né, nós estamos no mês de maio, que é o mês da família, nada mais apropriado. Vou deixar aqui. Deixa, porque eu estou. Deixa aqui embaixo, tá? Aí, pastor. Tá, tudo verdade. Ó, porque eu tenho estado enfermo por um bom tempo, né? E estou com uma tosse recorrente que. Só pela misericórdia do Senhor, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer cessar esse pegar, essa tosse, e nós vamos poder falar de esperança. É isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Vou me apropriar de um texto de Apocalipse. Apocalipse é um livro pouco estudado nas igrejas. O fato é que quando o Apocalipse foi escrito, ele foi escrito para ser um livro litúrgico. O que é isso, pastor? Um livro que era usado no culto, porque logo no início do livro de Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. O que quer dizer com isso? Este livro era um livro recorrente na igreja. Por quê? Porque ele trazia esperança ao coração. Mas com o passar do tempo, talvez por desconhecimento da língua e também da literatura apocalíptica, que era uma característica, que é uma característica do livro, e as pessoas desconhecerem todo aquele simbolismo, e nós vimos aqui simbolismo, né? Aqui na formatura, né? Esse chapéu, esse diploma, isso é um símbolo que nós estamos acostumados. Da mesma forma que aqueles leitores e ouvintes da palavra de Deus, do Apocalipse, estavam familiarizados com o quê? Com aqueles símbolos, com os símbolos que estão inseridos em Apocalipse. E para eles fazia todo sentido. Para nós, muitas vezes, estes símbolos servem para desviar o foco da atenção daqueles que não estão experimentados na palavra de Deus. Por isso que é importante conhecer, por isso que é importante estudar, por isso que é importante buscar ativamente, para que a gente possa crescer em graça e verdade. E o livro do Apocalipse nos traz essa verdade. Ele é um livro que alimenta a esperança da igreja, não alimenta a esperança do mundo. Pelo contrário, revela as atrocidades e as coisas que irão acontecer com o mundo, porque rejeitaram o Cordeiro de Deus, né? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, está inserido no texto que nós vamos ler. E eu queria pedir que você agora pudesse acompanhar comigo o texto, mas volta ali primeiro, aquela primeira lâmina ali. O tema da nossa mensagem nessa noite é Triunfando com Cristo, a radiante esperança da... Isso, radiante esperança da vitória. Vamos ler o texto, está no capítulo 5 de Apocalipse, do verso 2 ao verso 10. Vocês podem ler juntamente comigo? Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra,
que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 selos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituístes reino de sacerdote para o nosso Deus, e ele reinarão sobre a terra. Aleluia! Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por esta palavra de esperança. Houve silêncio no céu. Havia lamento. João chorou porque não havia ninguém que pudesse abrir o livro. Mas eis que surge a visão gloriosa daquele que foi morto e reviveu, para trazer esperança ao coração de todo aquele que se digna a aceitar este convite de bênção para a sua vida. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que o teu Santo Espírito possa inundar este lugar, convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo e nos fazer, Deus, lembrar de tudo aquilo que temos aprendido e ouvido, para que possamos alimentar a nossa esperança e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não tem nos deixado órfão, o Senhor não tem nos deixado desamparado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que reina, é aquele que triunfa para o século dos séculos. E o povo de Deus diz: amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós estamos reunindo aqui e estamos celebrando o quê? Essa radiante esperança de vitória que nos é prometida em Cristo. Você consegue enxergar isso? Ao adentrarmos nessa atmosfera celestial, e eu quero, só para que vocês tenham um entendimento do que nós estamos falando, o capítulo 4, ele vai apresentar um ambiente celestial, o local do trono de Deus. E eu quero simbolizar aquele altar, como esse altar aqui. No centro, como este púlpito, estava um círculo do diamante branco. Logo depois vinha um outro círculo do sardônio. Depois, um terceiro círculo com o fulgor, o arco-íris da esmeralda. No quarto círculo, vão imaginando, hein? No quarto círculo, os 4 seres viventes. No quinto círculo, os 24 anciãos, que simboliza a igreja. E é dentro desse cenário, já no capítulo 5, logo no seu início, que um anjo, que nós lemos, não vê ninguém digno de abrir o livro. Até que um anjo diz: não tem o leão da tribo da raiz de Davi, da tribo de Judá. Mas veja, só quem conseguiu vislumbrar a figura real daquele que é digno de abrir o livro foi um dos anciãos. E nós vamos ver isso.
Ele é digno de romper os selos do livro. E nesse momento de tensão, surge uma certeza inabalável para aqueles que são salvos. A figura do Cordeiro, ela resplandece como uma esperança que transcende, que ultrapassa todas as expectativas e incertezas deste mundo. Nós vamos adentrar nessa atmosfera. Mas como essa vitória nos afeta pessoalmente? E o que ela nos promete? Ela nos promete o brilho da esperança da vitória em Cristo. Você consegue enxergar que é vitorioso? Você consegue enxergar este brilho? Veja, João chorava. Quantas pessoas estão chorando nesse momento, né? Você consegue olhar para a tragédia lá no Rio Grande do Sul e se manter insensível? Não pode. Porque aquilo está sendo algo terrível. E tem irmãos nossos. E aí vem aquela pergunta: onde está Deus nos momentos de tragédia? Será que Ele não se compadece dessas pessoas? Claro que se compadece. Mas é muito fácil eu querer botar a culpa em Deus quando as responsabilidades são nossas, por causa da usura, por causa da inobservância da palavra de Deus, por causa das escolhas erradas que fazemos. Não podemos culpar Deus. João estava chorando. Não havia ninguém que fosse digno para abrir o livro e que pudesse sequer olhar para o livro. Naquela verdade, naquele momento, não era livro, né? Era rolo. Hoje, tablet. Amanhã, talvez um holograma que vai aparecer na nossa frente. Veja, contexto histórico, cultural, todos esses abismos precisam ser transpostos para que a gente possa compreender aquilo que João queria nos transmitir, aquilo que o anjo levou ele a conhecer, aquilo que o próprio Cristo revelou a ele. Olha, ele chorava, não havia ninguém digno, nem sequer de olhar, até que um dos anciãos, aquele que estava no quinto círculo, disse: não chore, não chore. Tem um texto em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11. Eu gosto muito, gravei ele para o meu concílio, nunca mais esqueci. Mas eu quero ler na versão na versão internacional, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Perdão, eu vou repetir aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não morreu pelos anjos. Jesus morreu por aqueles que assumem a mesma condição de Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E aí, o texto continua dizendo que ele se submeteu à morte de cruz. E essa morte lhe conferiu autoridade, poder e dignidade
sobre todas as criaturas do céu, na terra e debaixo da terra. E somente aqueles que reconhecem este sacrifício e que se entregam a esta verdade é que podem constatar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que reviveu para que nós pudéssemos ter vida. Em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, nós vamos ver, nós vimos o cântico, digno és de tomar o livro e de abrir. Digno é o Cordeiro de Deus, que a morte venceu. Aleluia! Se a vitória de Cristo brilha tão intensamente, o que significa para nós compartilhar essa vitória? Como podemos estar certos de que a vitória também é nossa? Como? Tendo certeza da segurança da vitória compartilhada com Cristo. Você precisa ter essa certeza. Nossa esperança, ela não reside nas nossas próprias forças. Se você tem vivido diante dessa perspectiva, o Senhor está te convidando a fazer aquilo que está lá em Mateus. Lança sobre mim o teu fardo, porque o meu é leve, o meu é suave. O Senhor quer trocar essa vida difícil que você tem vivido por uma vida de esperança, não de facilidade, porque o Evangelho não vem de facilidade, mas de esperança que transcende qualquer outra perspectiva. Nossa esperança não reside em nossas próprias forças, mas na vitória já conquistada por Cristo. Cristo já conquistou esta vitória e Ele nos assegura isso lá em João, no capítulo 16, verso 33. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Se Ele venceu, você também pode vencer. Como cordeiros com Cristo, conforme Romanos, no capítulo 8, verso 17 diz, eu vou ler daqui a pouco, compartilhamos de sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre as forças do mal. Romanos 8, 17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem não se associa nos sofrimentos de Cristo não pode desfrutar da sua glória. Por quê? Porque quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a viver unidos com Cristo. E como diz em Gálatas, vivo não mais eu, a partir desse momento, vivo agora na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa associação com Cristo muda a nossa perspectiva de vida, precisa mudar a nossa perspectiva de vida. Nós não podemos viver neste mundo como se todas as coisas restringissem a esse mundo. Paulo fala isso. Se a nossa esperança está restrita às coisas deste mundo, nós somos as pessoas mais miseráveis. Tem uma música do cantor cristão, que eu já até pedi para a Cláudia cantar, se eu morrer antes, no meu funeral. Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Agora, essa parte que me encanta. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Agora, ó vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Ó vão terrestres esplendores,
Meus irmãos, nós precisamos olhar para o livro de Apocalipse e entender que aquelas pessoas que estavam ali recebendo esta carta, essa profecia, estavam vivendo sob a agrura do Império Romano, estavam sendo levados para a arena para ser comida de leões, estavam sendo pregados na cruz, estavam sendo pregados em postes. Existem relatos que toda a Via Ápia era iluminada por cristãos incendiados. Imagine você com seu filhinho entrando na arena, sabendo que aqueles leões iriam despedaçar a sua família. Mas à medida que aquilo acontecia, o evangelho crescia. Precisamos compreender a maneira como Deus opera para alcançar a vitória, pois Ele usa os meios mais improváveis e desprezíveis deste mundo para triunfar sobre Satanás. Deus inverte nossas perspectivas. É isso mesmo. Deus inverte nossas perspectivas e expectativas. Na lógica divina, perder significa ganhar. Morrer significa viver. Ser fraco é ser forte. Este paradoxo, essa coisa contraditória, nos desafia a abandonar nossas ideias pré-concebidas sobre poder e sucesso. Como o poder e sucesso seduz as pessoas. Quer saber como uma pessoa é? Dá poder para ela. Para realmente vencer, devemos estar dispostos a perder o nosso ego e orgulho. Aquele que quer seguir-me deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Você tem tomado a cruz de Cristo, do Cordeiro, e seguido Ele? Tem uma ilustração que a gente, quando morava no Rio de Janeiro, era líder de juventude, nós montamos uma peça, sobre cruz, a minha cruz. Eu preciso levar a minha cruz. Aí tinha aquela cruz ornamentada, bonita, cheia de pedras preciosas, tudo assim na mesa, assim. Aí tinha aquela bem feinha, tinha aquela lá que era deste tamanho aqui. Aí ninguém ia naquela, A primeira que o pessoal ia é aquela bonita que dá visibilidade. Cada um pegou a sua cruz. No final sobrou uma. Aquela pessoa que sobrou por último levou a grande, Mas a história continua e mostra que ela achou muito desconfortável carregar aquela cruz grandona. Ela cortou aqui, cortou ali, daqui a pouco a cruz estava do tamanho ideal para ela. Só que mal sabia que havia necessidade de passar por um determinado percurso e que o tamanho da cruz era idêntica àquela que ele tinha recebido no início. Moral da história? Ela não passou, porque ela tentou aliviar a sua cruz. Para realmente vencer, devemos estar dispostos a perder nosso ego e orgulho para experimentar a verdadeira vida. Devemos morrer para nós mesmos e nossos desejos para possuir força espiritual. Devemos reconhecer e aceitar nossa fraqueza e nos sujeitarmos a Deus. Você consegue compreender essa profunda e transformadora verdade? Só assim nós teremos a certeza que compartilhamos a vitória de Cristo e saberemos como devemos viver nossa vida diária. Só assim. E quais os impactos que essa confiança terá em nossas ações e atitudes? Só assim. Vivendo na confiança da vitória eterna. Você precisa viver nesta confiança. Enquanto aguardamos a plena manifestação da vitória de Cristo, nós somos chamados a viver na confiança e na esperança. Como diz 1 Coríntios, no capítulo
15, verso 57, Paulo vai nos exortar, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Cristo Jesus. E eu gosto de 58, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! O seu trabalho não é desprezado pelo Senhor, por mais simples que ele possa ser. Por quê? Porque nós temos vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são os nossos esforços pessoais, não são nossas capacidades, elas podem até nos ajudar, mas é o poder do Espírito Santo que opera na vida daquele que crê em Cristo Jesus, que nos outorga autoridade, poder para realizar até os desafios que nós não estamos capacitados para realizar. Alguém já disse? Ele não escolhe os escolhidos, ou melhor, os capacitados, mas escolhe aquele que ele quer capacitar, aquele que ele quer abençoar. E se ele está te chamando para a realização de uma obra, vá, não negocie, não rejeite. Aleluia! Que essa esperança radiante nos inspire a enfrentar as provações e desafios da vida com coragem e fé, sabendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 8, continuando, ele vai dizer, nós somos mais que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem qualquer outra criatura podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Quando vivemos na confiança da vitória eterna, entendemos que nossas lutas e dificuldades são temporais e fazem parte do plano maior de Deus para nos moldar e fortalecer. Aquilo que está acontecendo lá no sul, para os crentes, é oportunidade de melhorar a sua vida espiritual. Ah, pastor, mas isso é difícil. Quem disse que é fácil? Tu acha que quando o povo ia para a arena ser comida de leão, é mais fácil do que aquilo aqui? Cada um tem a sua cruz, meu irmão. E Deus está usando esses momentos de dificuldade, de tragédia, para nos moldar e nos aperfeiçoar. Quem aqui nunca teve um problema? Quem aqui não passou por uma privação, por uma situação financeira difícil, por um problema de saúde grave? Quem não perdeu emprego? Alguém pode não ter perdido. Mas o fato é que nós não estamos livres desses problemas, dessas vicissitudes da vida, dessas contingências, porque nós estamos no mundo. A certeza de que Cristo já venceu o mundo nos dá a segurança de que, independentemente das circunstâncias, a vitória final é nossa. Com essa perspectiva, cada desafio se torna uma oportunidade para demonstrar nossa fé, para rompermos em fé, para se mover no sobrenatural, para andar sobre as águas, para fazer do impossível possível, porque não há nada impossível para Deus. Cada perspectiva, cada desafio, então se torna uma oportunidade de demonstrarmos nossa fé e dependência de Deus. Quando enfrentamos tribulações, podemos fazer isso com confiança de que não estamos sozinhos. O próprio Cristo caminha conosco, nos sustentando e guiando. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração que eu passo a compartilhar com vocês. Pegadas na areia. Uma noite, um homem teve um sonho. Ele sonhou que estava caminhando na praia com o Senhor. Oh, que visão gloriosa! Ao longo do céu, cenas de sua vida passavam diante dos seus olhos. Para cada cena, ele notava 2 séries de pegada na areia. Uma era dele,
e a outra do Senhor. Quando a última cena de sua vida passou, ele olhou para as pegadas na areia e ele notou que muitas vezes, ao longo do caminho de sua vida, havia apenas uma série de pegadas. Ele também notou que isso acontecia nos momentos mais difíceis e tristes da sua vida. Isso o incomodou profundamente e ele perguntou: Senhor, tu disseste que uma vez que decidi te seguir, tu caminharias sempre comigo. Notei que durante os tempos mais difíceis de minha vida havia apenas uma série de pegadas. Não entendo por que, quando mais precisei de ti, tu me deixaste. O Senhor respondeu: meu querido filho, eu te amo tanto e jamais te deixaria. Nos teus momentos de dor e sofrimento, quando viste apenas uma série de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei no colo. Vivendo na confiança da vitória eterna, nós entendemos que nossas lutas e dificuldades, elas são temporais e fazem parte do plano maior de Deus para nos moldar e nos fortalecer. Tem uma linguagem na artilharia do exército que diz: no fogo que se forja o aço forte. Quanto mais alta a temperatura do forno, melhor será a têmpera do aço. Mais resistente e inquebrável ele se torna. A certeza de que Cristo já venceu o mundo nos dá a segurança de que, independente das circunstâncias, a vitória final é nossa. Assim como o homem do sonho, podemos nos sentir abandonados. Talvez você esteja se sentindo assim por causa de alguma coisa. Você pergunta assim: mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo isso. Talvez você esteja se sentindo abandonado, esteja passando por um momento de dificuldade e possa vir passar. No entanto, é justamente nesses momentos que o Senhor está mais próximo, carregando-nos através das tempestades da vida. Saber que Ele está conosco, especialmente nos tempos de tribulação, nos dá a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio com a certeza de que, em Cristo, já estamos com a vitória definitiva. E aí me veio uma música do cantor cristão: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mas a última estrofe diz: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza a calma, que não poderá findar.
Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E olha só que essa palavra diz: assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Aleluia. Já temos a vitória definitiva. Meus amados, deixem que a gloriosa visão de Apocalipse 5, do 2 a 10, inunde o seu coração com uma esperança que nunca se apaga. O Cordeiro, ele é o único digno de abrir o livro e seus selos, trazendo redenção e vitória através de seu sacrifício. Ele que foi morto e agora vive, ele reina soberano sobre a terra, sobre os céus, porque ele é tremendo, ele é absoluto, como diz a música. Que essa esperança radiante lhe inspire a viver com confiança, sabendo que triunfaremos com Cristo. Você vai triunfar com Cristo, sem Ele perecerá. Não importa as adversidades que enfrentemos, nós somos herdeiros da promessa, da vitória eterna, pois a certeza da vitória de Cristo nos capacita a enfrentar desafios com alegria e firmeza. Permita que essa esperança brilhe intensamente em você para que os outros sejam atraídos para a gloriosa luz do Evangelho. Nossa missão é refletir essa vitória e levar esperança ao mundo. Você sabia disso? Refletir essa esperança e levar essa esperança ao mundo. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Para aquele que, não sei, eu não conheço todo mundo aqui, se você entrou aqui nessa noite e ainda não tem o Cordeiro de Deus como aquele que tira o seu pecado, como aquele que morreu para substituir você naquela cruz, para te dar essa esperança, para te dar essa certeza de que você triunfará diante das coisas desse mundo. Eu quero te fazer este convite. Você vai levantar sua mão e dizer assim: Senhor, eu quero nesta noite entregar a minha vida para Jesus, porque eu quero ter essa esperança que esse pastor está dizendo, que essa palavra de Deus diz. Não endurece seu coração, não. É uma palavra difícil, é uma decisão difícil, mas eu digo, é fácil, mas é difícil. Basta você levantar a mão, mas é difícil porque você tem que vencer você próprio. Você tem que lutar essa luta que faz com que você não abra o seu coração para Jesus. Você quer tomar essa decisão nessa noite? Eu não quero ser insistente, mas o Senhor já te dando esta oportunidade de você romper em fé, de você ter uma nova vida, uma nova história ao lado de Jesus. Você quer isso? Levanta a sua mão assim, ó. Eu quero, em nome de Jesus. Não tem ninguém? Mas se você, que já tem Cristo, quer reafirmar o seu propósito com Ele, diz, Senhor, eu tenho vivido sem esperança. Às vezes, uma coisa pequenininha faz com que eu jogue a minha toalha no chão, que eu reclame. Se você tem feito isso, vem aqui na frente. Diz, Senhor, eu quero tomar posse dessa verdade, eu quero viver essa verdade plena no meu coração, deixar essa realidade transcender através da minha vida. Você quer fazer isso? Levanta do seu lugar também, vem aqui, é mais difícil, né? Se levantar a mão já era difícil, vir à frente mais ainda. Quem vai ser a primeira pessoa a vir aqui na frente? Pode vir. Deus falou no teu coração, não tem vergonha não. Pode vir. E o Senhor vai completar esta boa obra na sua vida. Eles vão tocar uma música agora. Enquanto estiver tocando a música, sai do seu lugar, faça seu voto com o Senhor Jesus, dizendo, Senhor Deus, eu quero
Eu quero abraçar essa esperança com todo o meu ser e caminhar com confiança, sabendo que em Cristo eu sou mais que vencedor, mais que vencedora. Deixe que a vitória de Cristo transforme a sua vida, ilumine o caminho para outros. Sai desse lugar, vem cantar comigo aqui na frente. Vem, pode vir. Esperança radiante, gloriosa.